Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Sou o Robson Soares, a gente está falando aqui da ITVEC, ou melhor, do nosso estúdio improvisado aí. Por enquanto está tudo bem simples, bem iniciando mesmo, e a gente está no estudo de hermenêutica, não é isso? Então, no dia de ontem, o pessoal teve lá na aula presencial as suas apostilas, e hoje é a videoaula para os irmãos que estão acompanhando aí pelo YouTube, pelos vídeos aí postados nos canais, nas mídias sociais, né? E como a gente está falando de hermenêutica, esse é o estudo sobre hermenêutica. Vou tentar resumir na prática aqui de uma forma bem prática, bem simples, para que os irmãos compreendam o que é hermenêutica, tá? Hermenêutica bíblica é o estudo de princípios e métodos da interpretação bíblica. A gente vai se basear na escola de Antioquia e também vamos falar alguma coisa da escola de Alexandria. E aí vamos pegar os princípios da interpretação bíblica. E na nossa apostilinha a gente vai compreender algumas leis, 3 principais leis para a interpretação bíblica. E depois eu volto a falar sobre a escola de Antioquia e um pouquinho da escola de Alexandria, ok? Então vamos lá. A primeira lei que a gente vai ler lá na nossa apostilinha de hermenêutica, a lei mais importante da hermenêutica bíblica é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Devemos entender a Bíblia em seu significado normal ou simples, a menos que a passagem obviamente tem a intenção de símbolo, de ser simbólica, né? Ou de figuras, linguagem, se estiverem assim apresentando. Um exemplo de algo que é figurado. João vê lá em Apocalipse 1, se não me falha a memória, João vê Jesus no meio de 7 castiçais, né? Então aqueles 7 castiçais que estão lá não representam 7 castiçais, mas eles representam as 7 igrejas da Ásia. Então ali tem algo figurado, ali tem algo simbólico. Os 7 castiçais simboliza a igreja. E aí no contexto do Apocalipse ali, conforme você vai lendo, você vai entender que os 7 castiçais não tem outra representação a não ser as 7 igrejas, né? E como eu já disse, aqui é tudo improvisado, então tem ônibus passando, motoqueiro passando, pode ser que um cachorro late, mas os irmãos não ligam não, amém? Em nome de Jesus. Então a primeira lei que a gente vai ler na apostila é que a hermenêutica bíblica Cadê? É isso aí. A lei mais importante e a primeira é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. A gente tem que ler a Bíblia acreditando que ela diz o que ela quer dizer, a não ser que seja algo figurado ou simbólico, como a gente deu aí a suposição de Apocalipse, ok? A segunda lei que a gente vai ver aí na apostilinha, a segunda lei fundamental da hermenêutica bíblica é que as passagens devem ser interpretadas historicamente, gramaticalmente e contextualmente. Interpretar uma passagem historicamente que significa que devemos procurar compreender a cultura, pano de fundo e a situação que deu origem ao texto, por exemplo, a fim de expressar plenamente aquilo que a Bíblia está dizendo, entendeu? Mais ou menos assim, literalmente, o escritor escreveu o que ele quis escrever, a Bíblia diz o que ela quer dizer, entendeu? João viu Jesus em meio de 7 castiçais, ele não viu no meio de 7 igrejas, ele viu no meio de 7 castiçais. Então ele viu no meio dos 7 castiçais e depois você vai ver que os 7 castiçais são a igreja. Então a Bíblia diz o que ela quer dizer. Se ela diz que João viu Jesus no meio de 7 castiçais, João viu Jesus no meio de 7 castiçais. Depois você vai entender que era figurativo e que cada castiçal representava uma igreja. Entendeu? Vamos à terceira. A terceira lei da hermenêutica bíblica é que a Escritura sempre é a melhor intérprete da Escritura. Por esta razão, sempre devemos comparar a Escritura com a Escritura, entendeu? Mais ou menos assim, eu leio um versículo
e aí eu vou montar uma mensagem com base naquele versículo, só que eu tenho que ler o contexto, eu tenho que pegar a concordância bíblica e procurar no restante ali da Bíblia que está próximo àquele contexto, na cultura da região, quem escreveu, para quem escreveu, em que época que foi escrita, que cultura que foi escrita e aí em diante. A gente costuma dizer que há uma dificuldade na interpretação bíblica de hoje por conta que a cultura da época que a Bíblia foi escrita não existe mais, que as línguas que a Bíblia foi escrita também não existe mais. E os reinos, os dominantes da época também já mudaram. Nem os judeus que viviam na época de Jesus seguem a mesma cultura de hoje, não seguem mais a mesma cultura que seguiam antes, da época de Moisés principalmente. Então a gente tem uma certa distância cultural, distância literal e distância linguística, né? Então o hebraico da época da Bíblia não fala mais, o aramaico não fala mais, o grego que foi escrito no Novo Testamento também não fala mais. Hoje é outra coisa, é outro grego. Então é aí que se encontra essa dificuldade linguística, distância linguística para a interpretação da Bíblia. Só que a Bíblia que a gente tem, que chegou até nós, ela é inerrante, ela é infalível, ela é confiável. Você pode pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Se você tiver a tradução, seguir os métodos corretos, a fé na palavra de Deus, você vai entender que o Senhor está falando com você. Você pode confiar na sua Bíblia, pode acreditar na palavra de Deus, e o Senhor Deus ele vai falar com você. Você vai pregar levando uma mensagem, ou você vai ouvir a pregação e receber a mensagem de Deus no nome de Jesus. Então havia, como eu já disse, da escola de Alexandria, lá na época medieval, na Idade Média, e a escola de Antioquia. Escola de Alexandria lá no Egito, norte do Egito, se não me falha a memória, e a escola de Antioquia na Síria. Vou falar primeiro da escola de Alexandria, porque a escola de Alexandria, eles seguiam, como eu vou falar, eles interpretavam a Bíblia, mas com alegorias, mas com analogia. Eles acreditavam que sempre havia uma revelação ou algo místico por trás do que o escritor escreveu ali na Bíblia. Eles não levavam a sério a interpretação bíblica com base com aquilo que o escritor quis passar escrevendo. Eles levavam mais a sério o que o intérprete queria passar para a pessoa. Então, eu quero passar tal mensagem. Então, eu vou interpretar esse texto baseado na mensagem que eu quero passar e não no que o escritor quis colocar ali. Então, essa é a diferença da escola de Alexandria para a escola de Antioquia. A escola de Alexandria acreditava no que é alegórico e eles interpretavam a Bíblia com os textos com base no que eles queriam passar. Eles, como eu posso dizer, moldavam a Bíblia, moldavam o texto para poder atingir a mensagem que eles queriam colocar. Olhando hoje, no meu ponto de vista, no ponto de vista histórico, no ponto de vista teológico, no ponto de vista das igrejas históricas, no ponto de vista de pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, essa não é a verdadeira forma correta, melhor dizendo, de interpretar a Bíblia. A melhor forma de interpretar a Bíblia é a que a igreja de Antioquia fazia. Eles seguiam e levavam a sério o que o escritor quis colocar. Eles levavam a sério a intenção literal do escritor. Se o escritor disse que era sete castiçais, então João viu sete castiçais. Não precisa espiritualizar, trazer uma alegoria, trazer alguma outra coisa do que João viu. O que representa os sete castiçais? Sim, você pode ver que depois você vai entender num contexto que os sete castiçais era a igreja. E cada igreja daquela tem uma representação no sete castiçais. Então, o castiçal representa luz e calor, então a igreja traz luz, que demonstra o caminho que você deve andar. A igreja mostra a direção, ilumina os caminhos, que direção que você deve andar. E essa direção é Jesus. O castiçal traz calor, então isso quer dizer vida, isso quer dizer aconchego, quer dizer o amparo, quer dizer a própria vida. Então a igreja traz a vida, e a igreja traz o calor, e a igreja traz a clareza para as coisas, não é? A igreja traz a verdade, o caminho que você deve andar. Ele mostra, ilumina o caminho que você deve andar. Dessa forma, sim, você pode comparar, porque a própria Bíblia está comparando, o escritor está comparando a igreja
com o castiçal. Mas ele só está comparando porque Jesus mostrou para João a igreja como um castiçal. Assim como o próprio Jesus compara um pastor dessas igrejas como um anjo. Entendeu? Aí sim você não está figurando nem trazendo uma alegoria. Você está usando a ferramenta que a Bíblia te deu. A igreja de Alexandria, a escola de Antioquia, eles levavam a sério a cultura, que nem a gente leu lá na segunda, se não me falha a memória, no segundo tópico de lei de interpretação bíblica na nossa apostila. Você que está online aí vendo, você vai entender que a gente tem que levar a sério a gramática, a cultura, isso é quem escreveu, para quem escreveu, o que acontecia naquela região quando foi escrita, ver o mapa da região, tentar entender o que acontecia naquela época para passar uma mensagem rica, com informações não moldadas ao que você acha que é, mas aquilo que a Bíblia quer dizer em nome do Senhor Jesus, tá? Aonde que a gente vai ver que nasceu a escola de Antioquia? Será que está na Bíblia? Será que só livro histórico? Eu vou ler um livro histórico muito antigo que fala do princípio da escola cristã de interpretação bíblica da Antioquia. Sabe na onde? Desculpa o motoqueiro, deixa o motoqueiro passar e eu explico, não é? Vai embora, vai embora, vai embora. Foi embora, graças a Deus. Você pode estar dando risada de mim, mas fazer o quê, né? Vamos lá, a escola de Antioquia, ou a igreja de Antioquia, vai iniciar em Atos. Atos capítulo 11, você vai ler Atos. Você que já fez aula comigo presencial, eu não falei isso para você. Você que está fazendo está pegando aqui com a gente a aula aqui online, pelos vídeos aí do YouTube ou da rede social, você vai ler Atos capítulo 11 e você vai entender que alguns servos de Deus muito simples, muito humildes, resolveram, depois da perseguição, depois da morte de Estevão, eles, temendo a perseguição, eles saíram de Jerusalém. E algum grupo grupo dessas pessoas simples e humildes, mas cristãs com fé que não iam negar Jesus, chegam em Antioquia. Chegando lá, eles começam a falar de Jesus. E aí ali uma igreja é montada. Não igreja com templo, com placa, com nome, com título, não. Igreja aqui, na sua raiz, na sua montagem, igreja era o povo se reunindo e comentando, não contando história, comentando na realidade o que Jesus fez, as maravilhas de Jesus, as obras de Jesus. Lá em Atos você vai perceber que esse grupo começa a falar de Jesus um para o outro, e aí junta um grupo de pessoas que agora são igreja, que agora é o princípio da formação da igreja. E eles começam a falar de Jesus. Nessa que eles começam a falar de Jesus, Barnabé, um homem de Deus muito humilde, muito simples, ouve dessa inspiração, dessa alegria de ouvir sobre Jesus lá em Antioquia, e ele é enviado a Antioquia. Quando ele chega lá, ele fala de Jesus com mais propriedade, porque ele esteve com os apóstolos, ele fala com mais propriedade de Jesus ali para o pessoal de Antioquia, e ele pede que eles permaneçam na fé, que eles permaneçam firmes, que eles permaneçam fortes, e começa a pregar Jesus para eles. Aí ele entende, eu preciso de alguém que tenha uma interpretação melhor das Escrituras, isso é o Torá, o Antigo Testamento, e que também já teve uma experiência com Jesus, que tenha eloquência, que saiba falar melhor do que eu. Já sei, vou para Tarso. Aí o Barnabé ele vai para Tarso, ele encontra Paulo, e aí ele convida Paulo para ir para Antioquia. O que acontece? Isso lá em Atos 11, hein? Paulo e Barnabé vão para Antioquia e ali eles eles constroem a primeira igreja. Os apóstolos ali foram pela primeira vez chamados de cristãos. Na história do cristianismo a gente vai ler essa passagem de novo. Tá bom? E ali na primeira vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, você vai ver que Barnabé e Paulo são chamados de cristãos. E aqueles servos que estão ali, os discípulos de Paulo, os discípulos de Barnabé, os irmãos na fé que estão ali em Antioquia, crescem na fé, e ali a igreja de Antioquia começa a crescer. Paulo e Barnabé ficam um ano inteiro em Antioquia, formando a igreja, formando discípulos, formando pastores, formando presbíteros, formando servos de Deus. E aí o que vai acontecer? Depois de alguns anos, a gente não posso falar quantos anos especificadamente, alguns homens de Deus conhecidos como pais da igreja
Na igreja de Antioquia, eles abrem a escola de interpretação bíblica, a escola de não só de interpretação, mas de pesquisa dos textos e da história de Jesus, e eles começam a defender tanto a história de Cristo, as Escrituras, as cartas de Paulo, as cartas enviadas a essa igreja e aos demais servos do Senhor, começam a defender a veracidade do Cristo ressuscitado e começam a defender a interpretação correta da Bíblia. Eles começam a levantar-se ali por conta da escola de Alexandria, que interpretavam de qualquer jeito. Né? Mas aí a escola de Antioquia não, eles levam a sério o que Paulo ensinou, o que Barnabé ensinou e o que os demais servos de Deus vai crescendo e vai ensinando. Na escola de Antioquia, depois de alguns anos, a gente vai ver alguns principais pais da igreja. Luciano de Antioquia, 240 a 312 anos depois de Cristo, Deodoro de Tarso, 390 depois de Cristo, Teodoro de Mopsuestia, não é? De 350 a 428 depois de Cristo, e João Crisóstomo, é isso? Crisóstomo, 347 a 407 anos depois de Cristo. Estes pais da fé que eu falei agora, eu vou colocar no textinho aí no grupo da teologia o nome desses homens e a idade deles. Eles eram da escola de Antioquia, eles eram da igreja de Antioquia, que Barnabé começou a fundação, ele foi buscar Paulo, e Paulo e Barnabé ficou um ano lá pregando o evangelho, ensinando e aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, nessa aula de interpretação bíblica, você que tem a apostila vai se aprofundar mais. Você que está no grupo, que está nos grupos lá A, B e C, que estão com os seus trabalhos aí de interpretar os textos que vocês escolheram, vocês mesmos escolheram, vocês vão usar o que a escola de Antioquia usava: gramática, a literalidade, a intenção do escritor, entendeu? Vocês vão tentar entrar na história, vocês vão tentar entrar na cultura, e vocês vão interpretar a palavra de Deus não baseado naquilo que você quer passar, mas naquilo que a Bíblia quer passar. No início da nossa apostila está escrito lá, logo no início eu coloquei lá: não é incluir algo que está faltando. Interpretação bíblica, montar uma pregação, falar da Bíblia, não é colocar algo que está faltando, mas é trazer para fora aquilo que já está lá dentro. Às vezes escondido para o mundo, mas revelado para os seus amigos. Amigos de quem? De Jesus. Porque Jesus, ele disse: hoje não vos chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, as intenções do seu senhor, mas o amigo sim, o amigo compartilha as suas ideias e as suas intenções. Então que sejamos amigos de Cristo, olhando para as Escrituras, principalmente que fala sobre Ele, olhando para o Antigo Testamento, olhando para a Palavra de Deus e entendendo, interpretando a Palavra de Deus de forma exegética, de forma da escola de Antioquia, seguindo os tópicos que estão na apostila, seguindo as leis de interpretação. A gente não precisa moldar a interpretação, moldar a Escritura para passar as nossas ideias. A gente tem que passar a ideia que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia afirma que Jesus é o próprio Deus. A Bíblia afirma que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Não tem por que fazer nada além disso. A gente tem que falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos e deu de comer para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não é isso? Eu não preciso espiritualizar isso. Eu não preciso trazer uma alegoria dentro disso. Eu preciso dizer, se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e 5.000 homens comeu, Jesus ele também pode entrar na sua vida, na sua casa e multiplicar o pão aí. Pode multiplicar aquilo que está faltando. Ele pode, pela sua fé nas Escrituras, trazer o que é melhor para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela nossa irmã Joelma, agradecer a Deus pela nossa irmã Tati, nosso irmão Gilmar, pastor Robson da Igreja Vivendo em Cristo, nosso presbítero Arnaldo. Daqui a pouco ele está no vídeo aqui dando aula para vocês, presbítero Arnaldo. Quero agradecer minha esposa, quero agradecer meus filhos, quero agradecer ao pastor Sebastião e que nos permitiu trabalhar aí com a Igreja Vivendo em Cristo, que a Igreja Vivendo em Cristo a gente tá filiado aí, a gente está junto, não importa. Hoje a gente é da Catedral Família em Cristo,
mas a igreja vivendo em Cristo para todas as nações, é a nossa família. Não é uma igreja unida, não é a placa e nem o título que nos afastam, não, mas o cristianismo é quem nos une, o Espírito Santo é quem nos une. Amém? Você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, que recebeu o link do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, já vai direto, você já vai receber a mensagem. Ó, tem um vídeo aí. E agora, antes de eu terminar esse vídeo e continuar com meus agradecimentos aqui, cada um dos obreiros lá da igreja do nosso irmão Gilmar, da Tati, da igreja do pastor Robson, da sede, cada um dos irmãos obreiros e membros, irmãos da igreja Catedral Família em Cristo. Eu agradeço a vocês que viu o vídeo, agradeço a vocês que deixou comentário, agradeço a você, irmão teólogo, irmão estudioso, que viu o vídeo e quiser incrementar alguma coisa aí no comentário, pode incrementar, pode nos auxiliar aí, vai ser com grande alegria que a gente vai receber a tua ajuda, tá bom? Em nome de Jesus, graças a Deus por esse trabalho. Vou dar uma notícia, mas para dar essa notícia eu vou chamar o meu filho. Gui, vem cá, Gui, mostra, vem aqui, só o rostinho seu. Eu e o Gui, tá vendo aqui o Gui Soares? Eu e o Gui estamos com um projeto Evangelho para Crianças, não é isso, Gui? Sim. E a gente vai falar da palavra de Deus, de Jesus. E quem vai explicar algumas coisas sobre Jesus para você, criança aí, ó, os alunos aí da hermenêutica e da teologia livre da ITVEC, a sua criança também pode aprender da Bíblia. Eu e o Gui vai falar de Jesus para sua criança. E aí você vai postar o vídeo. Nesse mesmo canal a gente vai postar o vídeo do Evangelho para Criança. É ou não é, Gui? Sim. Por exemplo, quem é a pessoa mais importante da Bíblia? Jesus. Jesus. Eita, que benção, né? Por que será? Por quê? Porque ele é bom. É bom? Será que ele me ama? Sim. Então fala, pessoal, Jesus te ama. Jesus te ama. Dá o like. Dá like. O que mais? Se inscreve no canal. E ativa o sininho. O sininho. Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem a mais aí, entra lá no grupo do WhatsApp, chama a gente lá no particular, tá bom? Vou colocar o nome dos pais da fé e da igreja de Antioquia para vocês, no grupo lá, para vocês pesquisarem sobre eles também. Deus abençoe. Boa sorte pro grupo A, B e C, que na próxima segunda vai apresentar os seus trabalhos. Deus abençoe a cada um. Tchau.